São Tomé e Príncipe tem atualmente 14.741 funcionários públicos. O estudo foi apresentado ao Conselho de Ministros. Seminaristas parlamentares dos países de língua portuguesa discutem na capital santomense novas técnicas de transcrição. Greve por tempo indeterminado na Gripalma mantém-se. A Central Sindical pede ao governo para intervir no processo. Boa noite, está a começar o telejornal. São Tomé e Príncipe tem atualmente 14.741 funcionários públicos. O estudo foi feito por uma equipa do Ministério da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos. Foi apresentado esta segunda-feira ao Conselho de Ministros. 14.741 é o número exato dos trabalhadores do Estado em São Tomé e Príncipe. A monitorização da direção da administração pública apresentada ao Conselho dos Ministros esta segunda-feira afirma que o número é confortável ao sector do Estado. Cauê, Alembá, a região autónoma de Príncipe, nós fizemos essa análise minuciosa do número de funcionários públicos que temos vinculados na administração pública, que são 14.471 funcionários públicos. Esperava por esse número? De facto, não estávamos à espera que fossem mais funcionários públicos, mas, no entanto, ficamos felizes que não somos tantos funcionários públicos assim. Como parte deste processo, a reforma na gestão dos funcionários tem sido cada vez mais vista no sector da instituição pública. Dos 14.741 funcionários, a outra preocupação é sobre aqueles que estão com licença irregular. Este é um processo que temos estado a verificar, ou seja, são funcionários que estão em situação de licença sem vencimento, mas aqueles funcionários em que já ultrapassaram, ou seja, que estão com licença sem vencimento irregular, existe um procedimento a nível de acordo com o Estatuto da Função Pública, as medidas serão tomadas para a situação desses funcionários. O estudo apresentado é uma das medidas operacionais para a reforma da administração pública que está a ser implementado pelo governo chefiado por Patrício Trovoada. Os técnicos da Direção-Geral do Ambiente celebraram a Estratégia Nacional e Plano de Ação sobre Saneamento do Meio em São Tomé. Os documentos foram apresentados esta segunda-feira ao Conselho de Ministros. O documento apresentado ao Conselho dos Ministros vai orientar o país em seguir com novas medidas do saneamento básico. Com a implementação deste plano, que se prevê para breve, São Tomé e Príncipe poderá cumprir as metas dos Objetivos do Milénio, assumido pelas autoridades nacionais. Trata-se de um instrumento de política que vai nos orientar, os diferentes atores que trabalham no domínio do saneamento ambiental, a implementar metas que concorrem para atingir os nossos objetivos nacionais e também os objetivos de desenvolvimento sustentável pelo qual o país também assumiu cumprir. Com 3 eixos fundamentais, a temática do controlo e da gestão dos resíduos sólidos urbanos continua a ser um problema transversal em vários pontos. Nós temos 3 eixos. Um eixo muito importante é a questão da melhoria da governança, onde é preciso clarificar bem os papéis e as responsabilidades dos sectores. Também temos a questão da legislação, a atualização e a elaboração de algum quadro legal que possa nos suportar. Tem há uma componente de implementação de infraestruturas, nos orienta como é que o país daqui até 2030 pode melhor ter uma infraestrutura, como por exemplo o aterro sanitário, que o país precisa muito ter para que eliminemos as práticas
que fazemos, né, com a deposição incorreta e a queima indiferenciada de resíduos no nosso meio ambiente. E, por fim, uma componente bastante importante, que é a mudança de comportamento. A estratégia do Plano Nacional sobre o Saneamento do Meio apresentado ao Conselho dos Ministros esta segunda-feira também contempla a eliminação da defecação ao ar livre, uso correto de casa de banho e o acesso à água potável. Arrancou esta manhã na capital santomense o seminário sobre novas técnicas de transcrição, organizado pela Associação dos Secretários-Gerais do Parlamento da Língua Portuguesa. A abertura do evento foi feita pelo secretário-geral da Assembleia Nacional de Santo Tomé e Príncipe, Domingos Boa Morte. Organizado pela Associação dos Secretários-Gerais dos Parlamentares da CPLP, a Assembleia Nacional conheceu na manhã desta segunda-feira o arranque do seminário sobre novas técnicas de transição. Após um breve encontro de cortesia com a Presidente do Parlamento santomense, deu-se início à sessão. Primeiramente, a delegação foi agraciada com algumas exibições teatrais. Em seguida, vieram as reflexões sobre a importância do evento. Trata-se de um processo que vem ao longo de muitos anos e vai evoluindo de acordo também ao desenvolvimento tecnológico. Algumas pessoas são mais inovadoras, outras mais conservadoras, mas quem não acompanhar o desenvolvimento tecnológico certamente fica para trás. O secretário-geral da Assembleia Nacional presidiu o ato e considerou de uma honra. É para mim uma honra, enquanto secretário-geral da Assembleia Nacional, poder acolher na sede do Parlamento o seminário sobre novas técnicas de transcrição. Sendo uma decisão saída do 20º encontro da Associação do Secretário-Geral, que decorreu em Bissau em maio de 2023, pretendemos que esta atividade seja uma oportunidade ímpar para debater e refletir sobre as novas práticas de transcrição a nível dos parlamentos da nossa comunidade. José Manuel Costa Alegre foi um dos convidados deste seminário, chamado a falar sobre a transformação digital e a desmaterialização dos serviços parlamentares. Quando nós falamos de novas técnicas de transcrição, ou qualquer outra abordagem que viermos a fazer a nível de serviços, é preciso entender que está intrinsecamente ligado ao aspecto da transformação digital, ou, se quisermos, a digitalização de serviços. A transformação digital não é apenas digitalizar os serviços anteriormente feitos de maneira tradicional para o digital, não é apenas informatizar, sob pena de nós informatizarmos burocracia. A transformação digital consiste em nós eliminarmos etapas desnecessárias e trabalhar de forma digital. Isso é uma abordagem que se aplica a todos os serviços. O seminário, que terá duração de 3 dias, vai abordar ainda sobre novas técnicas de transcrição com os oradores de Cabo Verde e Guiné Equatorial. Moçambique, Guiné-Bissau, Brasil e Timor-Leste não se fizeram representar no evento. A embaixadora da União Europeia para Santo Tomé e Príncipe, mas com residência no Gabão, foi recebida esta segunda-feira pelo primeiro-ministro e chefe do governo. Cecília Abadi e Patrícia Trovoada falaram da cooperação bilateral entre este organismo internacional e São Tomé e Príncipe. A diplomata da União Europeia apresentou-se ao primeiro-ministro nesta sua segunda visita a São Tomé e Príncipe, desde que foi acreditada embaixadora junto ao Estado santomense. Cecília Abadi aproveitou para falar com o primeiro-ministro e chefe do governo sobre a cooperação bilateral, energia e setor da justiça, foram assuntos abordados. A primeira prioridade é sobre o setor da justiça. Nós allons... O primeiro ponto sobre o qual iremos avançar é certamente o setor da justiça. Teremos este ano uma missão de seguimento das recomendações da missão de observação eleitoral de 2022. Estamos a preparar um programa de apoio ao setor da justiça e, efetivamente, o Sr. Primeiro-Ministro nos solicitou para poder
podermos avançar o mais rapidamente possível. Há certamente outras áreas em que estamos a trabalhar e em que estamos a preparar programas que irão ser desenvolvidos futuramente. A embaixadora da União Europeia também discutiu com o primeiro-ministro e chefe do governo a situação reinante na África Central, com destaque para a transição no Gabão e a próxima cimeira da SIAC. Continua o braço de ferro entre o Sindicato dos Trabalhadores e a direção da empresa Agripalma. A greve, que já dura 12 dias, ainda não se vislumbra o fim. Em conferência de imprensa esta segunda-feira, a Organização Nacional dos Trabalhadores de Santo Tomé e Príncipe, Central Sindical, pede ao Governo para intervir neste processo da greve com vista a encontrar uma solução. As negociações entre os trabalhadores da empresa Agripalma e o patronato está sem pé para andar. Segundo a MISTEP-CS, a direção da empresa está a impor e não negociar. Acusa o governo de estar a fazer vista grossa ao problema. Alguém terá que assumir a culpa dessa despesa toda, porque o episódio não é uma luz verde para o fim desse episódio. Porque a direção da empresa, a parte de gestão da empresa, entende que o sindicato não pode negociar na transparência. Tem que negociar naquilo que eles apresentam e pronto. Quer dizer, é como quem diz, eu ditei, cumpra-se. E nós estamos em democracia, temos direito a negociar os interesses, então está em causa o interesse dos trabalhadores, que é preciso tomar em consideração. Logo, para que as partes saiam numa negociação de forma satisfatória, é preciso que haja transparência. É preciso que haja um diálogo franco e aberto. Qual é a questão que nós colocamos à direção da empresa? A direção da empresa decidiu a revelia propor ou por outra, conceder 5% de salário. Os trabalhadores disseram que não concordam. Não concordam e avançaram uma contraproposta. Mas a direção da empresa não concorda com a contraproposta e não quer sair desse espaço que estabeleceu o limite de 5%. Nós entendemos que, enquanto parceiros, 38% do salário. Mas essa contraproposta foi baseada em vários fatores, como disse aqui o secretário-geral. O IVA, a questão da inflação e por aí. Mas, no entanto, a direção da empresa não leva isso em consideração. A situação precária dos trabalhadores da empresa Agripalma é conhecida pelo governo, declarou a central sindical. No ano passado acompanhamos uma inspeção, uma visita inspectiva na Agripalma, para tomarmos conhecimento direto. A direção do trabalho acompanhou o processo, a inspeção do trabalho acompanhou o processo, eles têm conhecimento da situação precária que vivem os trabalhadores, o tipo de trabalho precário que existe na Agripalma, mas fizeram do ouvido do mercador. Não agiram, não tomam nenhuma decisão. Inclusive, nós entendemos que nem sequer produziram o relatório como deve ser, para que a gente pudesse dar a nossa contribuição e encontrar um fim dessa situação. Segundo a Organização Nacional dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe, alguma coisa está errada do lado da direção da empresa, mas estão abertos à negociação. Nós entendemos que algo não está a bater certo do lado da direção da empresa Agripalma. Então, nós estamos abertos, estamos à espera para que a direção da Agripalma, realmente, junto com a ideia governamental, nesse caso, a direção do trabalho, o Ministério do Trabalho, que tem como incumbência a responsabilidade de mediar essa questão, para nós sermos desse embalo que anda no tempo. Essa é essa questão. Enquanto a direção da empresa não dispor a negociar e a intervenção do governo não for notável, a greve vai continuar. Lembramos que a direção da empresa já emitiu um comunicado onde afirma otimista quanto ao futuro da Agripalma e dos próprios trabalhadores. A direção da Agripalma diz que, apesar da situação que reconhece preocupante, a empresa sempre se esforçou em aumentar os salários em 20% no final de 2021 e 5% no início de 2024, para além de vários outros benefícios que foram dados aos trabalhadores.
O telejornal de hoje é mais curto devido à Liga Portuguesa no jogo entre Moreirense e Sporting. Amanhã o telejornal regressa às 19h30. Boa noite.